É, Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e no vídeo de hoje a gente vai subir aqui o nosso projeto para o GitHub, tá? Esse vídeo aqui poderia ser um episódio 5 do nosso NPDF, mas eu não achei necessário, até porque esse vídeo aqui ele é útil para subir qualquer projeto, né? Aqui eu vou falar sobre considerações gerais aqui, né? Então eu estou aqui no meu GitHub aqui, tá? Como vocês podem ver, o repositório que a gente criou antes de começar o projeto, no primeiro vídeo, tá? Para exemplificar como é que a gente clonava. E esse projeto se tornou isso aqui, né? Que é o NPDF, tá? E bom, né? Para a gente subir, né? Essas informações que a gente criou aqui, né? A gente precisa saber que a gente não precisa subir todo mundo e nem deve subir todo mundo, né? Existem algumas coisas que a gente deve subir que não estão aqui também, tá? No caso, só uma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo aqui no nosso projeto, tá na raiz dele, chamado .gitignore, né? Peraí que .gitignore, tá? Escrevi errado. Então, o .gitignore, o que ele é responsável? Ele é responsável por falar para o Git, né, que é o software que vai comandar essa ação de comitar, né, as nossas mudanças no repositório, no clone dele, né? Ele informa tudo que ele deve ignorar, tudo que ele não deve mandar para lá, tá? E eu tenho um comando, tá? Que é esse aqui, tá? Que você consegue encontrar facilmente, tá? Digitando no Google Python gitignore. Você já vai achar isso aqui completo, tá? Existem vários gitignores por aí, tá? Para projetos como Django. Esse aqui tem muita coisa que a gente nem está usando, tá? Ele vai simplesmente ignorar tudo, tá? O que a gente está preocupado com esse projeto aqui no caso, que é um projeto bastante simples, é com isso aqui, ó. Environments, tá? É importante a gente notar uma coisa, tá? O meu ambiente virtual se chama Venv, tá? Por quê? Porque na hora que eu fui criar lá, eu fiz Python 3-m venv, tá? Esse venv último aqui, ele é o nome que você dá para o seu ambiente. Você pode dar myvenv, você pode dar enrivenv, seu nome, né? Então, você tem que se atentar, porque se você... Ele está setado como ponto .venv, né? Ou melhor, é aqui, ó, venv, tá? Esse ponto .venv aqui, ele é outra coisa, tá? Mas o venv, né? Esse, a gente está preocupado com isso aqui. Se o seu venv ele tem outro nome, você precisa colocar o nome dele aqui, tá? Senão, ele não vai ignorar o seu ambiente virtual e vai mandar, né? E vai dar problema, porque essa pasta aqui, né? Você não deve mandar ela. Isso aqui é restrito à sua máquina, né? E é um arquivo não vai funcionar, não vai servir de nada para o outro. E é pesado, né? É uma coisa que não tem sentido nenhum você mandar. Isso aqui é só para ele rodar na sua máquina. E sobre o ponto .env, né? O ponto .env é outra coisa, tá? Não tem nenhuma chave API minha aqui, tá? Eu tirei logo antes de começar o vídeo, né? Eu não ia dar a minha chave aqui para a boca do povo, tá? O que acontece? Se você mandar o seu ponto .env com variáveis aqui dentro, acabou. Você perdeu a sua chave, né? Porque as pessoas vão começar a usar e aí ou vai gastar todo o seu crédito, ou então, né, se for uma chave de graça, né, que você só pode usar algumas vezes ao dia, você não vai nunca conseguir usar, né? Porque sempre vai ter alguém que vai usar antes de você. Então, se você quiser mandar o ponto .env, você pode? Sim, você pode. Você pode aqui fazer coisas interessantes, como colocar aqui, ó, um lugar para indicar o que a pessoa deve fazer, né? Então, ele deve fazer o seguinte, né? Colocar, por exemplo, your API key, né? Indicando que você deve colocar ele aqui entre aspas, né? E aqui deve ser a sua chave, né? Só que é o seguinte, né? Quando eu não preciso mandar o ponto .env, eu não gosto de mandar. Eu gosto de fazer o seguinte, e você cria outro arquivo, né? Chamado, por exemplo, .env.ex. Esse ponto... Nossa, peraí que dessa vez é ponto .env, moço. Beleza. O ponto .env.ex, ele não funciona, né? Ele é só um arquivo que vai indicar. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, grok API key. Aí eu coloco lá o que eu queria dizer, né? Que era your API key.
Esse arquivo aqui, ele não vai conter nada seu, né? Ele vai simplesmente servir para um exemplo de ponto .env, né? A pessoa pode criar o ponto .env, né, no projeto dela, ela mesma, né? Ela cria o ponto .env e coloca lá a variável dela, né? Ela pode pegar esse arquivo aqui, renomear para env e colocar a chave API que ela criou, tá? Isso tudo para não mandar o ponto .env, porque você mandar o ponto .env sem necessidade pode passar a impressão de que você meio que não sabe o que você está fazendo, né, direito, né? Porque a pessoa pode olhar por cima e falar, ele mandou o ponto .env, né? Provavelmente ele deve ter alguma chave aí dentro que ele colocou por inexperiência, né? É por isso que eu só mando o ponto .env quando é estritamente necessário. Então, resumido, nosso git ignore vai ignorar o ponto .env e vai ignorar o venv, né? Que é as duas coisas que ele tem que ignorar. Só que agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou forçar o Git a incluir algumas coisas que ele não vai incluir normalmente, que são essas duas pastas, né? PDFs e Output. Eu poderia fazer o seguinte, né? Durante o script do projeto, eu ir lá e pôr, né, mkdir PDFs e mkdir Output, para ele criar na hora que a pessoa estivesse clonando meu repositório. Tá? Isso poderia, não tem problema. Só que se eu vou fazer o seguinte, eu posso, né, forçar, porque como essas duas pastas aqui são vazias, o Git por padrão vai ignorar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um git keep, tá? O git keep ele vai manter essa pasta aqui, mesmo que ela esteja vazia, tá? Você pode colocar um PDF de exemplo aqui, tá? Não acho que é necessário. E aí, basicamente, quando a gente fazer o git add ponto, né, que é para adicionar tudo, ele iria ignorar essas duas pastas aqui, porque são pastas vazias, mas com o git keep ele vai mandar. E aí é o seguinte, né? Por último, a gente precisa aqui tomar cuidado com uma coisa, né? Se eu der aqui deixa eu usar aqui, ó, vamos ativar o ambiente virtual. Se eu der um pip list, tá? Ele vai me retornar aqui uma lista de bibliotecas, tá? O que é isso? Isso aqui basicamente é todas as bibliotecas que o meu projeto precisa para funcionar, né? Então ele vai aqui instalar, se eu instalar uma por uma, meu projeto vai funcionar como deve, né? E eu preciso incluir isso no meu projeto, eu preciso mandar com isso para a pessoa entender que, olha, você tem que instalar isso aqui. Senão a pessoa vai ter que ficar instalando manualmente, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo, tá? A gente vai criar aqui um requirements.txt, né? Que é um arquivo para a gente colocar as bibliotecas, tá? O único problema aqui é o seguinte, né? Você não pode, né, mandar desse jeito aqui. Você tem que mandar a biblioteca igual a versão. Para eu não ter esse trabalho todo de fazer isso, o que eu prefiro fazer? Né? No meu caso, como eu já fiz isso antes, você pode fazer o quê? Você pode ir lá em alguma IA da internet, né, que você conhece, né, alguma modelo de generativo, né, e você vai pedir para ele formatar para você, né? Então ele vai basicamente fazer isso aqui tudo ficar assim, ó, ficar com igual, tá? A única coisa que eu preciso notar aqui também, né, antes de eu fazer isso, é que eu preciso remover o pip, tá? Não é que eu não preciso do pip aqui, tá? A pessoa para instalar isso aqui, ela vai precisar usar o pip install -r requirements, né? Então ela já tem o pip, ela não precisa instalar de novo, né? Vai dar uma mensagem na tela que é desnecessária, tá? Então, né, o que eu falei que ia fazer? Eu ia lá no meu projeto NRPDF padrão, né, o real NRPDF, vou pegar aqui meu requirements.txt, que está aqui, ó, eu vou pegar ele e vou copiar aqui, porque aí, ó, já vai ficar certinho, tá? Opa, peraí que eu ia dar Ctrl S aqui para salvar e acabei dando Ctrl Z, né? Sou viciado em dar Ctrl Z e Ctrl X. Então, beleza. A gente já tem tudo que precisa para o nosso projeto funcionar. E aí é o seguinte, né? Exceto por uma coisa, né? Que é o tal do readme.md. O readme.md, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Mas, né? É muito bom que você ponha um readme.md, tá? Eu vou basicamente aqui
fazer as operações. Depois eu vou explicar para vocês, basicamente, né, o readme dele, readme.md, ele permite com que você dê as instruções, diga informações sobre o seu projeto, fale coisas como que tecnologias você usou, que conhecimentos que você usou, o que você aprendeu, né? É uma prática muito boa e você pode fazer coisas muito legais, né? Ele é um arquivo que permite que você faça ele ficar muito bonito e as IAs generativas podem te ajudar a fazer isso, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou então aqui começar o processo do Git, né? Então eu vou fazer aqui, né, o nosso Git init, tá? Então ele já colocou aqui, ó, o nosso repositório, que é o CHRPDF, tá? Que é um repositório que eu inclusive vou apagar depois desse vídeo aqui, tá? Eu não preciso manter ele. Eu vou fazer aqui o comando de git add ponto. Esse git add ponto, ele vai, ó, mandar, ele vai pegar tudo aqui e vai colocar lá para ser comitado, menos o que está no git ignore. Se eu der um git status, né? Vocês vão ver aqui, ó, que ele tá mandando aqui, ó, mas ele não tá mandando nem o .env e nem o venv, né? Que é justamente aquilo que o git ignore tá barrando. Eu vou criar aqui um que a gente chama de commit, tá? Git commit -m, né? E aí aqui você vai dar a informação do que você fez, né? Porque eu posso depois alterar meus arquivos e criar outro commit. No meu caso aqui eu vou fazer git commit e vou colocar aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, first commit, né? Ou então final commit, né? E falar o que você fez, né? Como é um exemplo e não tem isso aqui vai ser apagado depois, eu vou colocar aqui, ó, first commit, né? Então ele já criou aqui o commit. Ah, já mandou? Não. A gente agora precisa fazer um push, né? Que é o quê? Git origin, né? Ou melhor, git push, ou melhor não, né? Tem que ser git push origin master. É o seguinte, o master, né? Esse que eu estou digitando aqui é o nome da branch, né? Branch é como se fosse um segmento do meu repositório, né? Que no caso aqui só tem um, e ele se chama master, né? Você pode, né, renomear essa branch, tá? Inclusive eu acredito que aqui eu deixei o comando parado lá, tá? Eu acredito que ele me deu essa instrução, tá? Se você não quiser, tá? Se você quiser chamar de main, que é um nome que é um pouco mais usual, então git branch -m master, você pode colocar main. Fica a seu critério, não tem diferença nenhuma, eu prefiro chamar de master, tá? Mas tem gente que é muito chato com isso. Então vou dar um git push aqui, ó, ele vai aqui fazer o processo e ele criou uma nova branch aqui. Se a gente fechar aqui o nosso terminal aqui e recarregar a página, olha só o que aconteceu. Ele mandou, ó, tudo aqui, tá? O git ignore ele vem, tá? Não tem problema. E ó, o nosso output e nosso PDFs, eles vieram também, tá? E sobre o readme.md, eu quero mostrar para vocês o que você pode fazer com esse arquivo, né? Eu vou usar aqui meu RPDF normal, tá? Eu tenho outros projetos aqui em construção. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma forma interessante de você mostrar o seu projeto. Então, o nome, descrição, tudo que ele faz, a estrutura de pastas e principalmente instruções para usar, né? Você pode aqui colocar comandos, né, que você precisa colocar e observações. Uma coisa interessante, né, eu posso aqui editar ele aqui. Você consegue, né, ver que ele tem uma formatação, né? Esses 3 pontos, essas 3 aspas aqui indicam que você está como se fosse usando um terminal, né? Então aqui ele coloca bash, né? Ele vai colocar como se fosse um terminal, ó. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Então, 3 aspas bash, ele mostra como se fosse um terminal.